Bom dia, meus lindos. Voltei. Demorei, mas voltei. No meu primeiro vídeo, eu falei sobre imersão, certo? E eu tava falando sobre como que você fica muito imerso, muito mais dentro daquele conteúdo, daquela história, daquele sei lá o quê, se você começa a se cercar de várias fontes daquele mesmo assunto. Como assim? Não entendi. Pra quem não assistiu o vídeo, dá uma explicaçãozinha aqui rápida, resumida. Você vai lá e assistir os filmes de Star Wars. Você assistiu todos os filmes de Star Wars. Uns 12. E aí você termina os filmes de Star Wars e você não tá satisfeito com 12 filmes da mesma franquia. Você já tá dentro daquele universo. Você já tá imerso. Mas você não tá satisfeito. E aí, além de assistir os filmes, você vai lá e lê os livros, você lê os quadrinhos, você joga os jogos, você assiste as séries. E aí pronto, agora você virou um obcecado louco maníaco por Star Wars. Na verdade, você tá dentro daquela história. Você conseguiu ter essa imersão dentro daquela história. E aí eu tava explicando como isso era um dos elementos da imersão e como que isso proporcionava você entrar dentro daquele universo e tal. Mas existem, obviamente, outros elementos de imersão. Na verdade, existem muitos outros elementos que são importantes e que cooperam pra você ter uma imersãozinha bonitinha ali naquela história, naquilo que você tá lendo, assistindo, sei lá o quê. E esse que eu vou falar agora é um dos elementos mais importantes, talvez o elemento mais importante pra você ter uma boa imersão, que é a ambientalização. Quando a gente pensa em ambiente, o que vem na nossa mente? O ambiente é tudo que tá na nossa volta. Então, se tu tá na sua casa, o seu ambiente é o cômodo que você tá. Se tu tá no seu quarto, o seu quarto vai ser o seu ambiente. Se você tá numa floresta sendo perseguido por uma tribo de nativos porque você foi cumprimentar o chefe deles e quando você foi fazer isso, você sem querer acaba fazendo a coisa mais insultuosa, a coisa mais ofensiva na cultura deles, seu ambiente vai ser o quê? Seu ambiente vai ser um dia ensolarado, um monte de árvore, talvez um rio assim do seu lado, alguns animaizinhos. Esse vai ser o teu ambiente. Mas, quando a gente tá falando sobre ambientalização, isso não tem a ver somente com os elementos do cenário, aqueles elementos grandes, as palmeiras, as não sei o quê. A ambientalização, na verdade, fala sobre todos os elementos daquele momento, não somente esses elementos vistosos e grandes. Ele vai das paredes, árvores que estão ao seu redor que você tá vendo, mas até mesmo aquela mosquinha ali no canto do filme que você nem tá reparando muito nela, mas ela tá ali porque ela compõe a ambientalização. Se eu tivesse assistindo essa cena da floresta num filme, por exemplo, o cara que tá sendo perseguido pela tribo, o cabelo dele tem que estar bagunçado, porque ele tá correndo, ele tá numa floresta também, ele tem que estar suado, ele tem que estar sujo, a roupa dele tem que ser uma roupa adequada para uma floresta, ele não pode estar ali de terno e gravata, por exemplo, porque não faria sentido, não iria combinar com o ambiente que ele tá. Então, assim, tem vários e vários detalhes que vão compor ali a ambientalização, que vão fazer com que aquela cena faça sentido, porque se o cara tivesse com o cabelo dele como se tivesse passado gel, o rosto limpinho, um terno e uma gravata, não vai combinar com aquela cena, não vai fazer sentido para aquela cena e você vai quebrar a ambientalização. Você só pode fazer isso se for um filme de comédia, um sei lá o que, onde o objetivo é causar alguma estranheza para você. E lógico, existe vários e vários elementos que vão compor a ambientalização, mas eu queria falar sobre um elemento que é muito desprezado, que as pessoas quase não falam sobre ele, que seria o tipo de letra, ou a tipografia. Ah, mas Vini, o que é tipografia? Tá vendo isso aqui? Isso é tipografia. Tá vendo isso? Isso aqui também. Tudo isso aí, tipografia. Tipografia é uma técnica que ela meio que tem a ver com como que o desenho daquele texto, como que o jeito que eu escrevi aquele texto vai influenciar na mensagem que eu quero passar, seja naquele filme, carta, livro, jogo, sei lá o que. Vou dar alguns exemplos para ficar ainda mais claro para vocês. Se eu tô falando de um filme, jogo, série que se passa nos anos 80, eu posso usar tipografias como essas aqui, por que eu posso usar essas fontes? Porque elas têm uma conexão muito forte com os anos 80. Elas te lembram os anos 80. Esse foi um tipo de letra muito utilizado nessa época, e sempre que alguém vai usar esse tipo de letra, você vai lembrar dos anos 80. Agora, se eu tô falando da Idade Média, Rei Arthur, Merlin, Távola Redonda, o texto é totalmente diferente. Eu tenho que usar tipografias, eu tenho que usar letras como essas aqui. Esse é um tipo de letra que é tão marcante para a Idade Média que mesmo que eu não te falasse que é um texto da Idade Média, você vai inconscientemente lembrar da Idade Média. E por que isso acontece? Porque esse texto é um texto muito marcante em qualquer história de Idade Média que você vê. Qualquer história sobre Idade Média você vai ver um texto como esse ou muito parecido, ou uma variação desse texto aqui. E obviamente a mesma coisa acontece com o texto dos anos 80. Mesmo que eu não te fale que aquela história se passa nos anos 80, só de você ver esse tipo de texto, você vai lembrar, você vai
linkar e você já vai assumir que provavelmente essa história se passa nos anos 80. E, antes de eu continuar, tem uma parte bem importante aqui do vídeo, que é a parte do triatlon. Ah, o que é triatlon, Vini? Dá like, comenta e se inscreve no canal. Ativa o like, se inscreve na descrição, aperta o botãozinho do comentário, vai lá, vai, vai lá. Baixa a tarefa no YouTube, isso. Aperta esse botão, aperta o botãozinho do joinha, vai garoto, ou garota, sei lá. Agora vai lá embaixo, comenta aí. Oi, algoritmo do YouTube, bom dia. Isso, obrigado, te amo. Ah, aqui eu sou mendigo de like, sim, vocês fazem favor de deixar o like e ainda compartilhar com mais umas 43 pessoas, tá? Mas voltando, agora se eu pego esse texto da Idade Média e meto num filme dos anos 80, você já tá imaginando a porcaria que vai ficar, né? Não vai ficar natural, você vai perceber que tem alguma coisa de errado ali. E a mesma coisa vai acontecer ao contrário, você vai pegar uma tipografia dos anos 80 e meter num filme da Idade Média. Vai ficar parecendo uma sátira, vai ficar parecendo uma comédia pastelão muito mal feita. E eu não tô falando que você só pode usar a tipografia X pro tema X. Só pode usar a tipografia de cyberpunk em temas de cyberpunk, anos 80 em temas dos anos 80. Não é isso. Mas, se tu tá afim de misturar uma tipografia de temas diferentes, você tem que tomar muito cuidado pra não soar esquisito. E o exemplo de uma história que soube fazer isso, de misturar um tema de uma letra, de uma tipografia, e colocar numa época que não era a dele, foi de Harry Potter. Porque Harry Potter pega uma tipografia típica ali da Idade Média, histórias medievais e tal, e aí você pode pensar, poxa, mas Harry Potter realmente se passa na Idade Média. E na verdade não. Se você for reparar, ele se passa ali por volta dos anos 90. Só que ele sai de uma cidade, se eu não me engano é Londres ou alguma coisa do tipo, e vai para uma ambientalização que é uma ambientalização de Idade Média. Então, mesmo que ela se passa nos anos 90, a ambientalização não é dos anos 90. Então, super combina, super encaixa colocar aquele tipo de letra. Uma outra história que poderia ter feito isso, mas acabou não fazendo, seria Percy Jackson, a cópia do Olimpo do Harry Potter. Só que, em vez da Terra-média, ele seria ambientalizado como Grécia Antiga. A tipografia de Percy Jackson, ela ainda tem esse aspecto meio mágico, só que ela não faz nenhuma referência à Grécia Antiga. Mas, como eu disse, a história do Percy é uma história que se passa nos dias de hoje, mas ela é ambientalizada como Grécia e combinaria perfeitamente uma tipografia grega. Em outras palavras, você não pode fazer uma parada só porque achou bonitinho. Misturar tipografias diferentes porque achou bonitinho. Tem que ter um motivo. Porque se não tiver um motivo, você pode estar confundindo ali as pessoas que estão assistindo. Pode acabar causando um incômodo mesmo, da pessoa não entender o que está acontecendo direito. Você acaba atrapalhando aquela pessoa de entrar naquele universo. A tipografia é mais ou menos aquela comparação que eu fiz no último vídeo, que eu falei sobre história e narrativa. A história é o conteúdo em si, é o fato, é o que aconteceu, e a narrativa é o jeito que eu conto aquela história, é o jeito que eu conto os acontecimentos. E espera só um pouquinho que a parte boa do vídeo tá quase chegando. Mas a tipografia ela é mais ou menos igual à narrativa. Você pode pegar uma história que deveria ter um tom de drama e você colocar um tom de feliz nela. Ou então você pega uma história que deveria ter um tom de terror e você consegue fazer ela virar uma aventura só manipulando ali a narrativa. E você consegue mudar o tom daquela narrativa. Ah, mas como assim, Vinícius? Não entendi direito. Você lembra daquele filme A Vida é Bela? Que é um filme onde um pai e um filho judeu vão para um campo de concentração nazista. E o filme se passa com o pai tentando convencer o filho dele de que tudo aquilo que estava se passando ali, na verdade, era só uma brincadeira. Ele tentava esconder aquelas torturas pro filho dele não ver o que estava acontecendo. E como que ele fazia isso? Ele fazia isso manipulando a narrativa. Ele escondia alguns fatos importantes daquela história pro filho dele não entender que aquilo era uma tortura, que aquilo era horrível, para o filho achar realmente que era só uma brincadeira que estava acontecendo. E como que ele fazia isso? Ele fazia isso manipulando a narrativa. Ele escondia alguns fatos importantes para aquela história, para o filho dele não perceber que aquilo era um terror e achar que era só uma brincadeira. A tipografia tem um poder muito parecido. Olha só esses dois exemplos aqui. Tá escrito a mesma coisa nos dois textos, mas a mensagem é totalmente diferente. Uma você pode usar num filme de romance e a outra você pode usar num filme de terror. Dá pra você passar muita informação só com o tipo de letra que você tá usando. Filmes de terror, por exemplo, costumam usar textos que vão ter pernas longas, pernas finas, ou vai ter algum formato que vai lembrar um elemento clássico dos filmes de terror, como sangue, pelos, por exemplo, que são elementos muito usados no terror. Essa tipografia aqui, por exemplo, as pernas delas são alongadas e peludas. Vão te lembrar o quê? Um homem magrelo vestido de bailarina? Não. Vai te lembrar as pernas de uma aranha gigante, entendeu? E uma fonte que eu gosto muito, que até me intriga um pouco porque ela mistura vários elementos que geralmente são um pouco contrastantes, que não combinam muito bem, mas ele consegue misturar esses elementos de uma maneira muito boa, que é a fonte da Alice no País das Maravilhas.
Se você bater o olho nela sem dar muita atenção, você vai olhar, é uma fonte de fantasia, bonitinha e tal. Mas se você der um pouco mais de atenção nessa fonte, olha só, ela tem sim elementos de uma fonte de fantasia, mas se você reparar bem, ela tem um pouquinho os elementos meio perturbadores aqui. Ela tem umas partes meio pontiagudas, ela tem outras partes meio retorcidas, umas partes tremidas, como se a pessoa que estivesse escrevendo estivesse perdendo a sanidade aos poucos. E aí ela começa a escrever desse jeito todo tremido, que são alguns elementos típicos de alguns contos de terror. Elas são pontudas e perigosas, não é uma coisa redondinha, fofinha, acolhedora. É pontuda, perigosa, uma coisa que lembra o galho de uma árvore seca, por exemplo. Que fazem conexão com alguns filmes de terror que se passam numa floresta mal assombrada, que é cheia de árvores secas e não sei o que, e tem esses elementos, tem elementos parecidos com esse. E eu nem lembro direito se tem alguma floresta sombria, mal assombrada em Alice, mas eu acho que tem. Aquela floresta de quando a Alice tá conversando com aquele gato maníaco perturbado, ela era bem sombria pra mim, era bem macabra pra mim, então eu acho que tem sim. Ela é um pouquinho retorcida, lembrando um pouco um contorcionismo, tipo aquela cena da Wanda saindo do gongo no filme do Doutor Estranho. É macabro? É macabro. Mas funciona. Vai dando esse clima de desconforto. Só que uma coisa que é importante observar também é que eu não falei que ela é toda retorcida. Ela é um pouquinho retorcida. Porque não é todo um filme de terror. Tem elementos de fantasia. Na verdade, é um filme de fantasia com uns elementozinhos, assim, de terror. Então, ela é mais fantasiosa, mas tem alguns elementos pequenos que fazem alusão ao terror. E, como eu disse, ela é toda tremida, dando essa sensação de que quem tá escrevendo é uma pessoa que tava meio doida, tava perdendo a sanidade. E por que perdendo a sanidade? Porque a Alice tá num mundo totalmente maníaco, maluco. Um mundo onde nada tá fazendo sentido, a própria Alice não sabe se aquilo é real ou uma coisa que a mente dela inventou, se ela tá ficando louca, se ela tá sonhando. Então a própria Alice começa a duvidar da sanidade mental dela. E também lembra muito um personagem que pra mim é representação do País das Maravilhas em si, que é o Chapeleiro Maluco. Um cara que é todo doido, perturbado, ninguém entende ele, nem ele mesmo se entende direito, mais ou menos como o País das Maravilhas se apresenta para Alice. Então essa é uma fonte que me fascina muito por causa disso, porque ela consegue misturar de uma maneira que faz sentido elementos bem opostos, que são elementos da fantasia e do terror. Por outro lado, indo para um lado totalmente oposto a esse, posso citar a fonte da Lego, por exemplo. Ela é uma fonte totalmente fofinha, redondinha, acolhedora. Para quê? Para que ela possa passar uma mensagem para os pais de que nossos brinquedos são seguros, confia, só não vai pisar em cima de um deles, mas são seguros. E também passa uma mensagem pra criança que tá vendo aquele comercial, que é de, a gente é divertido, a gente é legal de brincar, você não vai ficar com medo da gente. Se você colocar elementos pontiagudos na fonte da Lego, por exemplo, as crianças podem começar a ter medo dela. De novo, lógico que não é uma coisa consciente, isso atua muito mais no inconsciente da criança. Então, assim, além da tipografia conseguir mudar o humor de um texto, ela também consegue mandar mensagens, literalmente, mensagens subliminares pra quem tá lendo aquele texto. Aí, é óbvio, né? Só fazer um OBS aqui. Tem que ser legível, tem que dar pra entender o que você tá lendo. Eu tô falando isso porque, assim, não adianta de nada você fazer um texto que, nossa, super cabe com o tema, tá certinho, o tema tá correto, mas aí você vai lá e mete uma gótica metal. Porque, assim, olha isso. Olha isso, olha isso. Eu tenho até dúvida se realmente tá escrito alguma coisa aqui ou só tão de sacanagem com a minha cara. Não que seja realmente importante eu falar sobre isso, eu acho que tá na cara, acho que é óbvio pra qualquer pessoa, só querer ter um espacinho pra falar mal da gótica metal aqui mesmo. Mas você não gosta de metal? Gosto de metal, odeio a letra. Em resumo, tipografia é importante, tá? E se você não consegue fazer a tipografia casar com o tema daquela história que você tá contando, vai ficar um cocô. Deixa o like!